Em ponto, abrindo mais um Bastidores do Poder aqui pela Rádio Bandeirantes, com você nesta segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Nós vamos até às 6 da tarde, com muita informação, muitos bastidores da política, da economia no Brasil e no mundo, sempre com Cláudio Humberto em Brasília. Cláudio, boa tarde para você, tudo bom? Olá, Cristiano Pambeck, muito boa tarde, Lana, boa tarde, Brasil. Cláudio, o ministro Eduardo Pazuello falando neste momento em Brasília. Vamos continuar ouvindo aqui um trecho dessa entrevista do ministro Eduardo Pazuello. Totalizando 124 milhões de doses. Senhores, o Brasil, ele aderiu ao consórcio COVAX Facility. Essa iniciativa, ela é capitaneada pela OMS, pela Gavi, para que as vacinas possam chegar ao maior número de países e na quantidade e no valor correto. Então, o Brasil aderiu a esse consórcio, a essa iniciativa, ainda no ano passado, se não me engano, em outubro, foi isso, Elcio? Outubro do ano passado, e nos dá direito, inicialmente, a 42 milhões de doses dentro da distribuição da COVAX Facility. É o que está previsto aí. Essas 42 milhões de doses estão distribuídas inicialmente em 3 milhões de doses e depois 6 milhões e 124 em maio, 3 milhões agora em março, 624 em maio, e ainda a ser definido outras 33 milhões de doses. Esses primeiros 3 milhões de doses está com a programação de embarque garantida para 2 dias, 23 e 26 de março. Por isso que está de forma clara no cronograma. Vem da Coreia, da fábrica da AstraZeneca na Coreia. E os 6 milhões para maio está em programação. Os outros 33 milhões nós colocamos lá até o final do ano, porque ainda não está programado. Pode ser antecipado. Totalizando, então, 42 milhões de doses. A Bharat Biotech indiana é uma outra fábrica indiana. Cláudio, deixei rolar um pouquinho o trecho da entrevista do ministro Eduardo Pazuello, porque está todo mundo na expectativa, né, de que ele fale sobre esse movimento interno dentro do Executivo, dentro do Palácio do Planalto, de substituição dele à frente do Ministério da Saúde. Por enquanto, nada, Cláudio. Por enquanto, ele vai fazendo um balanção. Parece que apresentando um resumão da gestão dele, do que ele fez, deixou de fazer e o que o Brasil tem pela frente, né? Ele, com toda certeza, né? O ministro Pazuello está ali tentando mostrar serviço, tentando fazer um balanço aí das suas providências em relação a vacinas, etc. Na sexta-feira, durante todo o dia, ocorreram várias reuniões no Palácio do Planalto, né, com representantes, inclusive, do Centrão, ponderando e tal sobre a necessidade dessa mudança no Ministério da Saúde. Durante aquelas tratativas, 2 nomes de deputados foram levados pelo Centrão, mas assim, o Centrão, na verdade, foi solicitado a apresentar alternativas ao presidente da República, né? Não há uma pressão do Centrão para substituir o ministro. O que o Centrão fez ver ao presidente que a substituição rima com reeleição, né? O presidente passa por um processo de, enfim, dificuldades e queimação, uma série de coisas que a gente tem acompanhado e o ministro da Saúde tem sido objeto, digamos assim, ou tem sido instrumento desse desgaste que é ainda maior do presidente. Isso é o que eles dizem, mas na verdade é o seguinte, quem escolheu o ministro foi o presidente e o ministro cumpre o que o presidente determina e, portanto, o desgaste é do presidente, mas o desgaste é do ministro, mas é maior do ministro, mas as decisões são do presidente da República, né? Eu tive, inclusive, uma informação curiosa de que a professora Ludmila Rajar, que foi convidada para fazer parte aí do governo, para assumir o Ministério da Saúde, foi uma sugestão do próprio Pazuello, que inclusive acompanhou
a médica na reunião com o presidente Jair Bolsonaro. E aí ele fez isso apostando que não haveria a menor chance de dar liga nesse encontro aí entre o presidente e essa médica. Uma médica muito respeitada, tem uma posição. Tem uma história aí no combate à Covid-19, aqui e acolá manifestou críticas à condução do governo dessa questão, etc. Não havia muita chance de, efetivamente, de o presidente, como é que eu diria, né, se convencer de que ela era a pessoa correta. Era 880, né, Cláudio? Então, e aí é o seguinte, e também, de outro lado, ela não, a família sobretudo, né, não quer, parece não querer isso na vida dela, né? Você viu, o nome dela apareceu, ela começou a tomar pancada de todos os lados, né? Tanto de bolsonaristas mais radicais, que defendem o atual ministro, quanto de opositores do presidente que também atacaram a médica por conta como é que ousa, né, aceitar o convite do presidente. Eu acho que ela não tem, digamos assim, e nem precisa ter, né, neste momento, disposição para se expor dessa maneira, né? Ela ficaria, é claro que o cargo de ministra ou ministro da Saúde é um cargo que vai para o currículo da pessoa, é algo que, enfim, algo de que ela se orgulharia muito, sem dúvida nenhuma, qualquer pessoa se orgulharia, né, de exercer essa função, mas o fato é que para ela seria também um desgaste pessoal imenso, né? E como ela não tem experiência nisso, experiência inclusive em lidar com isso, com toda certeza seria uma experiência ruim para ela. Está com o presidente neste momento o médico Marcelo Queiroga. Ele é paraibano, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e bolsonarista, muito simpático ao presidente, esteve com o presidente recentemente, inclusive, levado pelo senador Flávio Bolsonaro, o filho do presidente. E se ele for convidado mesmo, e tudo indica que ele está sendo nesse momento, se ele for de fato convidado, ele aceita, ele será o futuro ministro da Saúde. Mas é o seguinte, viu, sabe, assim, pode acontecer isso, como pode não acontecer absolutamente nada, viu? O presidente é mestre nisso, né? Ele dá ouvidos, ele dá corda, ele pede sugestões de nomes, etc. e tal, para não sair do lugar, para não fazer troca nenhuma. O presidente tem uma imensa dificuldade de promover trocas, de demitir auxiliares, sobretudo quando eles são pessoas muito ligadas, né? Eu andei verificando, só o Onyx Lorenzoni, que cá para nós, né, mais atrapalhou do que ajudou na chefia da Casa Civil do governo, só o Onyx Lorenzoni foi na Casa Civil e no Ministério da Cidadania, foi objeto desse tipo de ataque especulativo, digamos assim, por 5 vezes. E o presidente deu a maior corda. Ok, então botar quem no lugar, etc. Vem essa confusão toda, todo mundo faz as suas apostas e no final das contas ele não mexe em nada. Então é possível também que aconteça de novo isso, né? Eu acho que o movimento é muito forte, os movimentos de peças são muito, muito fortes, muito às claras para que o presidente recue dessa disposição que ele manifestou de substituir o ministro da Saúde. Eu apostaria que haverá substituição, sim.